Bom, pessoal, então nesse segundo vídeo nós vamos falar como calcular a tensão interna e a deformação nos esforços de compressão. Aí vocês vão ver que tem muita similaridade então com os esforços que a gente já viu de tração. Bom, então para falar sobre o conceito de tensão interna, vamos recordar uma coisa que a gente falou também nos esforços de tração. Vamos imaginar um elemento mecânico, né, que está sendo submetido a esforços na mesma direção em sentidos contrários. Tá? Então essa é a característica do esforço de compressão. Se eu imaginar hipoteticamente que eu possa cortar esse elemento sólido ao meio, eu teria hipoteticamente representado nessa figura aqui. Né? Se o sistema está em equilíbrio, né, as forças resultantes são iguais a zero. Então, nessa primeira metade superior aqui, né, contrapondo-se a uma força externa F, eu vou ter uma força de reação interna do componente que está sob equilíbrio aqui. Ó. Mesma coisa na parte de baixo. Se eu tenho uma força externa F, uma parte sob equilíbrio, eu tenho uma força de reação interna, somando essas duas em sentidos contrários, ela vai ser igual a zero. Tá? Então essa força interna, né, que age dentro do elemento mecânico é a conhecida chamada força de reação, né? Da mesma forma que existe a força de reação nos esforços de tração. Tá? Bom, mas essa aqui é uma representação, então, de uma força concentrada bem no meio desse elemento aqui, ó, né? Mas na verdade esse elemento ele tem uma área de seção transversal aqui, né? Então, se eu considerar essa força distribuída, né, nessa área da seção transversal, eu tenho exatamente o conceito de tensão, né? Então, nesse caso é a tensão de compressão. Seriam as forcinhas que estariam atuando em toda a superfície interna, né, da seção transversal resistente a essa força de reação, né, dividido pela área da seção transversal. Então, essa é a conhecida tensão externa. São as forcinhas distribuídas por toda a seção transversal do componente submetido a essa tensão, a esse esforço de compressão. Tá? Esse é o conceito de tensão interna. Né? Então, matematicamente, né, bastante parecido, quer dizer, idêntico ao que a gente falou no esforço de tração, a equação matemática é a mesma. A tensão é a força de reação dividido pela área da seção transversal. Aqui a gente coloca um Czinho para sugerir que a gente está falando de esforço de tensão de compressão. Tá bom? Então a expressão matemática é exatamente a mesma que a expressão que a gente usou no esforço de tração. Tensão é a força dividido pela área da seção transversal. Tá bom? Maravilha, é a mesma coisa sem dificuldade. E lembrando, né, que a área da seção transversal ela depende da geometria do elemento que a gente está considerando. Então, da mesma forma que no ensaio na tração, no esforço de tração, a cálculo da área, né, da seção transversal dos elementos, ele vai depender da geometria. Então, aqui as três geometrias, né, mais comuns, né, que é uma seção circular, uma seção quadrada, uma seção retangular. E a área dessas três condições se calcula de maneira diferente. Na primeira, a área de uma seção circular é π vezes raio ao quadrado, ou então π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4, já que o diâmetro é 2 vezes o raio. Numa seção quadrada, a área se calcula como a área é lado vezes lado, ou seja, a área é lado ao quadrado. E no retângulo, a área é lado vezes lado, né? Então, nesse caso aqui da representação, é A vezes B. Tá? Geometrias diferentes têm cálculos de área diferentes. Isso a gente recorre às tabelas da geometria para o cálculo da área de seções diferentes dessas básicas aqui. Tá bom? Então, para cada exercício, dependendo da forma geométrica da seção transversal, a equação que eu vou utilizar para o cálculo da área da seção transversal, né, a área da seção transversal é diferente. Tá bom, gente?
Legal. Da mesma forma que a gente fez então no ensaio de tração, tá bom? Um outro aspecto, né? Como é que eu calculo a tensão admissível de uma estrutura e qual a importância dela, né? Então, sempre que eu tiver que avaliar se uma estrutura vai suportar um esforço de compressão, eu tenho que conhecer qual é a tensão admissível, a compressão, nesse caso, do material que eu estou utilizando e comparar essa tensão admissível de compressão ao esforço de compressão a que o elemento está sendo solicitado ali, né? Então eu vou utilizar aquela mesma famosa equação, né, expressão que a gente utilizou na tração. Para saber se o material suporta, eu vou ter que comparar a tensão a que o elemento é submetido com a tensão admissível do material. Se for menor, o material suporta o esforço, né? Se for maior, não suporta o esforço. Tá bom? Da mesma forma que a gente viu na tração. Vamos falar um pouquinho sobre deformação nos esforços de compressão, né? Da mesma forma que no ensaio de tração, né, nos esforços de tração, um corpo de prova de um material dútil, né, que é submetido à compressão, também sofre uma deformação elástica seguida da deformação plástica, né? Só para recordar, então, né, material dútil é aquele material que, sob a ação do esforço externo, se deforma significativamente antes de se romper, né? Diferente do material frágil, né? O material frágil é aquele material que, sob a ação de um esforço externo, ele pouco ou quase não se deforma antes de se romper. E a gente viu que isso é possível de enxergar através do ensaio mecânico aí, né, de tração. Tá? Legal. Também sabemos, então, né, similarmente ao ensaio de tração, ao esforço de tração, na fase de deformação elástica, o corpo volta ao tamanho original quando cessa o esforço de compressão. Essa é a característica da deformação elástica. Cessou o esforço, o corpo volta ao tamanho original. Na deformação plástica, o corpo mantém uma deformação permanente residual após cessar o esforço. Então, nessas figurinhas aqui, a gente está representando exatamente isso. Na deformação elástica, eu tenho o corpo de prova com o tamanho original, eu submeto esse corpo de prova a um esforço, a uma força de compressão aqui, vai ter uma pequena deformação, que a gente está chamando aqui de delta L, tá? Só que se cessar o esforço que está sendo aplicado no material de compressão, o corpo volta à dimensão original. Essa é a característica da deformação elástica. Na deformação plástica, o que acontece? Quando eu tenho um corpo de prova antes do ensaio, submeto ele a um esforço, e esse esforço é significativamente maior do que o limite de escoamento, né? Vocês lembram? O que vai acontecer? Quando cessar o esforço, esse corpo de prova vai retornar um pouquinho, mas vai manter ainda uma deformação plástica permanente. Tá? Essa é a característica, então, da deformação plástica. Uma vez cessado o esforço, né, eu mantenho um delta L aqui, uma diferença de dimensão com relação à medida original. Tá? Também nós temos aqui a famosa lei de Hooke, né, que é válida na fase elástica. Quando um corpo é submetido a esforço de compressão, também é válida a mesma lei de Hooke que a gente já viu, né, para a fase elástica. Sendo possível determinar o que é chamado de módulo de elasticidade, né, ou módulo de rigidez, né, que está associado aí à capacidade do material de resistir à deformação. Tá? Então, a lei de Hooke ela é válida somente na deformação elástica, ela não é válida na deformação plástica. E a lei de Hooke, para a gente recordar, é essa daqui, né? A tensão é igual ao módulo de elasticidade multiplicado pela deformação específica.
né, que é dada em percentual ou em números adimensionais. Tá? Essa aqui é a lei de Hooke. Então, se eu tenho uma tensão, né, aplicada no material e sei qual é a deformação específica que ele tem, eu consigo achar qual é o módulo de elasticidade ou o módulo de rigidez desse material. Se eu conheço o módulo de rigidez ou módulo de elasticidade, né, através do ensaio mecânico, e sei quanto o material se deformou, eu consigo achar qual é o valor da tensão que foi aplicada nesse material. Se eu conheço a tensão que foi aplicada no material e conheço a característica do módulo de elasticidade através dos ensaios mecânicos, eu consigo achar qual é o valor da deformação que ele vai ter quando submetido a essa tensão, tá bom? Então, através da lei de Hooke, quando eu estiver falando na fase elástica, eu consigo brincar com esses parâmetros aqui, né, para achar o outro valor quando eu tenho dois deles, tá bom? Falar um pouquinho sobre deformação específica, né, que a gente comentou anteriormente. A gente tem na lei de Hooke, a gente tem a deformação específica. E o que é essa deformação específica? Então vamos retornar aqui, né, estamos falando da fase elástica, o corpo de prova com o comprimento inicial L0, que é submetido a um esforço de compressão. Então ele tem uma pequena deformação aqui e atinge o comprimento final chamado aqui de LF. Né? Essa diferença entre o comprimento inicial e o comprimento final do corpo de prova é o chamado deformação elástica absoluta. Tá? Essa expressão aqui é similar ao esforço de tração. E deformação específica é a deformação absoluta dividido pelo comprimento inicial do corpo de prova. Exatamente a mesma equação que a gente utilizou no ensaio de tração. Né? Só que com os valores invertidos. Né? No ensaio de tração é LF menos L0. Aqui é L0 menos LF. Por que isso? Para não ter um valor negativo aqui. Tá? Mas a equação é exatamente similar ao ensaio de tração. Tá bom, gente? Então não estamos falando de nenhuma novidade. Tá? Vamos então, né, ver quais são as equações utilizadas, né, nos exercícios práticos que a gente vai ter aí de esforços de compressão. E a gente vai ver que é bastante parecido com o que a gente já viu anteriormente. Primeiro, né, para o cálculo da tensão, quando eu tenho a força e consigo descobrir a área, tensão de compressão é igual a força dividido pela área da seção transversal. Tá? Se eu tiver que calcular qual é a deformação específica, quando eu tenho um esforço de compressão, eu calculo com essa expressão aqui que a gente acabou de ver. É o comprimento inicial do corpo de prova menos o comprimento final dividido pelo comprimento inicial do corpo de prova. Tá? Se eu estiver falando então do regime elástico, vale a lei de Hooke, que é essa daqui, a tensão de compressão é o módulo de elasticidade vezes a deformação específica, tá bom? Então com essas três equações aqui, gente, eu posso brincar bastante, né, nos meus exercícios práticos aqui. Né? Eu posso dar, por exemplo, qual é a força e dar a dimensão que eu consigo calcular a área de seção transversal, peço para calcular a tensão de compressão. Através dessa equação eu já consigo fazer isso. Né? Se eu der a tensão e der a área da seção transversal, eu consigo calcular qual é o esforço que eu estou aplicando no meu material, no meu elemento mecânico. Se eu dou a tensão, né, que o elemento é submetido, e dou o esforço, né, que provoca essa tensão, eu consigo calcular qual é a área mínima da seção transversal ali. Tá bom? Então eu posso brincar bastante com essa equação aqui. Ó. Se eu quiser saber qual é a deformação específica, é só calcular através dessa expressão aqui. Aí eu preciso ter o comprimento inicial e o comprimento final do corpo de prova. Tá? E eu posso brincar também com a lei de Hooke.
né? Se eu sei qual é a deformação específica depois de aplicar o esforço de compressão, e se eu sei qual é o módulo de elasticidade do material, que é dado através dos ensaios mecânicos, eu consigo saber qual é o valor da tensão a que esse corpo é submetido. Se eu quiser brincar aqui um pouquinho, se eu tenho um exercício que eu tenho a tensão, né, e tenho o valor da deformação que o corpo teve quando submetido a essa tensão, eu consigo calcular qual é o módulo de elasticidade do material. Tá bom? Então eu consigo, através dessas três equações, imaginar um monte de situações possíveis em que eu sempre tenho dois dos fatores e preciso calcular o terceiro. Tá? Quando é que eu sei que o material, que o corpo, que a estrutura, né, que o elemento mecânico vai estar aguentando ou não uma tensão de compressão? Né? Eu vou comparar a tensão interna a que ele está sendo solicitado com a tensão admissível de projeto. Né? Se a tensão a que o corpo é solicitado é menor que a tensão admissível do material nas condições do projeto, ele vai suportar o esforço. Ao contrário, se for maior, ele não vai suportar o esforço. Tá bom? Então, bastante similar ao que a gente já viu no ensaio de tração. Tá bom? Bom, gente, então é isso. Esses são os conceitos. E no próximo vídeo a gente vai ver alguns exemplos práticos de cálculo da tensão utilizando essas expressões que a gente acabou de falar. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.